louvem a glória de Jesus em voz alta. Os anjos o louvam. A coroa traz um manto púrpura e o coroa. Coroem-no como o regente de todo o mundo. Coroai-o, vós, testemunhas, que seguis o Cordeiro, que se deixou abater. Cantem louvores a semente da tribo de Jessé, e coroai-o, como regente de todo o mundo. Multidão redimida de Israel, que é leal ao rei, cantem louvores a Emanuel e coroem-no, como regente de todo o mundo. Vós, pecadores, dentre as nações, a vós chama o herói da vitória, Louve-no por sua agonia na cruz e coroem-no como regente de toda a terra. Um dia cantaremos o cântico da noiva na tenda celestial. Então ressoará por todas as esferas, em alta voz: coroem-no como regente de toda a terra. Amados irmãos e irmãs, nós saudamos a todos que estão conectados a partir de Zurique de coração e desejamos a todos as ricas bênçãos de Deus. Nós somos ricamente abençoados, mesmo que o seu servo tenha sido levado, o alimento permaneceu conosco. Para a introdução, gostaria de ler a palavra de um salmo para a nossa edificação e conforto. Eu leio o Salmo 145. Salmo 145. Cântico de Davi. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável.
Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras se louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo sempre. Amém. Sim, grande é o Senhor e todo-poderoso, e não permitirá que os seus sejam envergonhados. Portanto, também queremos esperar uma grande bênção hoje, por meio da palavra que nos é falada. A mensagem permanece. O mensageiro foi levado, mas a mensagem permaneceu para nós. Portanto, vamos nos segurar em tudo que nos foi dado. Vamos louvar e glorificar o Senhor. Vamos dar a Ele, ao Deus Todo-Poderoso, a gratidão merecida por toda a sua bondade, por toda a sua graça que Ele nos concedeu. Vamos orar juntos, vamos levar essa tarde diante dEle e pedir por sua bênção. Fiel Pai Celestial, a Ti seja louvor, a honra, a glória e a adoração em todas as coisas. Nós te agradecemos por ainda recebermos o alimento que necessitamos, por podermos tomar da plenitude e por Tu nos abençoares novamente todos os dias. Senhor, também te pedimos por essa tarde. Senhor, esteja presente em tudo, assim como Tu prometeste em Tua palavra. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos por estares abrindo nossos corações agora
e por podermos ouvir a Tua palavra de boca chamada. Louvor, honra, glória e adoração ao Teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler do Salmo 62, versículos 5 a 8, antes da oração. Salmo 62, versículos 5 a 8. Posso pedir que nos levantemos para isso? Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa. Não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Vamos orar. Pai Celestial, de coração eu te agradeço pelo grande privilégio que podemos novamente nos reunir diante da Tua face. Quantas vezes ouvimos a Tua voz? Quantas vezes Tu falaste conosco por meio de Tua palavra e de Teu Espírito? Amado Salvador, nós te pedimos, esteja presente hoje de uma maneira especial. Conceda graça para o falar e graça para o ouvir. Colocados em nós mesmos, estamos aí com tremor e apreensão, mas quando olhamos para Ti, nossa alma se aquieta, muito quieta, e chega ao descanso em Ti, pois há um descanso presente para o povo de Deus. Nós te pedimos, fiel Senhor, que nos conduza a esse descanso. Afaste toda inquietação, toda perturbação, toda incerteza, toda incredulidade. Afaste tudo de nós que nos possa impedir de ter um encontro contigo. Também nos lembramos especialmente das intercessões que foram feitas antes desse culto. Tu conheces os irmãos Rael, tu conheces a irmã Klaus, tu conheces a todos que se recomendaram para intercessão. Inclusive nosso amado irmão que passou por uma cirurgia. Ó Senhor, há tanta aflição, tanto sofrimento e certas lágrimas. Nós nos dirigimos a Ti e pedimos por misericórdia, por cura, libertação, salvação, ajuda e bênção. Deixe tornar-se revelado que Tu estás com o Teu povo. Confirme a Tua palavra e que cumpres as Tuas promessas. Fiel Deus, nós colocamos esta reunião conscientemente sob a cobertura do sangue do Cordeiro. O Satanás perdeu o seu direito. O sangue de Jesus Cristo, do Filho de Deus, nos purifica de todo pecado e nos coloca de forma irrepreensível diante da face de Deus, limpos, justificados e santificados. Aleluia! Ó, receba a gratidão e o louvor de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor.
de receber glória e honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Amém, amém. Vocês podem sentar-se. Todas as vezes, quando cantamos o corinho Somente Crer, pensamos diretamente no irmão Branham e em Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Porque cremos isso, então desejamos que Ele se revele como o mesmo. E é por isso que nós nos reunimos, para sermos colocados em sintonia, para recebermos instruções divinas, sim, para sermos colocados em harmonia com Deus. Há uma palavra maravilhosa, está provavelmente em Amós 3, versículo 3. Dois não podem andar juntos a menos que estejam de acordo. E no momento em que estamos em concordância com Deus, então estamos em concordância com Sua palavra. Nenhum ser humano pode me dizer que está em concordância com Deus se não estiver em concordância com a Sua palavra. Deus e Sua palavra são inseparáveis. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. Até quando compreendo a mensagem do tempo do fim, se quer a palavra dirigida a nós, então tem como objetivo final nos trazer de volta ao lugar que nós pertencemos em relação a Deus, na Sua vontade, na Sua palavra, no Seu Espírito, em Sua vida, nele, em todas as coisas. Assim Paulo escreve aos Efésios, nós devemos crescer dentro dele, que é a cabeça da congregação, qual seja Cristo. Não é o seu próprio crescimento, mas o seu crescimento em Cristo que conta, para que Cristo possa tomar forma em nosso coração por meio da fé, ganhar espaço e então se revelar. Vocês sabem, está escrito: como podeis amar a Deus a quem não vedes, se não amais a vosso irmão a quem vedes? O amor de Deus que nós carregamos em nossos corações, isso revelamos uns aos outros e uns entre os outros. E isso que é o belo, que esse amor se torne cada vez mais íntimo, mais profundo, mais sincero. Em breve, seremos inseparáveis. E eu direi a vocês por quê. Porque fomos destinados pelo amor de Deus a estar sempre juntos, sim, em toda a eternidade, com o Senhor. E assim, nada nos separará desse amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus não depende das circunstâncias, nem da chuva, nem do sol. O amor de Deus se tornou revelado pela redenção. E há uma multidão comprada pelo sangue aos redimidos nessa terra. Eles são filhos de Deus. Eles foram comprados por um alto preço. Eles pertencem a Deus
e não mais a si mesmos, e certamente não a esse mundo. Que o Senhor possa chegar totalmente ao seu direito com todos nós. Vocês sabem que nesse lugar aqui sempre proclamamos a palavra de Deus livre e abertamente. E isso com o objetivo, não para fazer crítica, mas para ajudar, para que vocês possam reconhecer também os sinais dos tempos e o que realmente está acontecendo. E não estejam zangados comigo, mas quando penso na última viagem do anticristo, que na sua viagem de volta sobrevoou o Marrocos e lá foi repetidamente interrompido por aplausos na frente de 80 mil maometanos, e aplausos e novamente interrupção, de novo assim por diante. Então se vê aonde a coisa está indo. Então vemos quem toma o primeiro lugar. O mundo inteiro está pedindo por uma nova ordem mundial, um novo sistema monetário mundial. O mundo inteiro quer governar, reger o mundo inteiro. É claro que em algum lugar tem que se manifestar em um homem, então tem que se tornar isso óbvio, revelar. Mas, por escrito vem a bomba. Nós não temos outra escolha. Nós temos que dizer, as coisas eu sigo com uma certa intenção. Na Costa do Marfim, os fetichistas, ou seja, os feiticeiros e os porta-vozes são convidados por ele a participar na ceia e também se sentarem na plataforma. Em todo lugar, não importa quem ou o que, todos são convidados de braços abertos. E eles vêm. Eles estavam apenas esperando que um tal homem de branco viesse e lhes trouxesse alguma esperança. Nós somos gratos a Deus por pudermos tomar a decisão, e esta é para Cristo. Cada ser humano que tomou uma verdadeira decisão divina em favor de Cristo, também tomou, ao mesmo tempo, uma decisão contra o anticristo. Isso é sim, isso é amém. No meio não há nada. A luz foi separada das trevas. Mas vocês sabem também isso precisamente, que hoje os pregadores, não há mais aqueles que proclamam essas verdades. Eles todos têm que ter medo, e vocês sabem por quê. Mas Deus, Ele abençoou o irmão Branham de uma forma tão tremenda. Ele lhe deu as revelações da palavra. A palavra que os profetas, os apóstolos e o Senhor proclamaram com antecedência. E vemos nós isso hoje. Lembre-se de Apocalipse 13, versículo 8. E todos os habitantes da terra lhe prestarão homenagem e o adorarão. Todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Assim está na sua Bíblia, na minha, em nossa Bíblia, para que as Escrituras se cumpram. Isso tem que agora acontecer, e acontece tão rapidamente que precisamos ter o cuidado de levar a sério a nossa parte da história da salvação. Assim como vemos que, de um lado, o que está acontecendo nessa direção, deveríamos também ser capazes de ver em breve o que está acontecendo do lado divino.
Eu não estou satisfeito em apenas dizer ou constatar, aqui se cumpre a palavra de Deus e assim por diante. Eu quero ver a palavra de Deus se cumprir na congregação noiva. Esse poder de ressurreição vivificante tem que ser revelado e será revelado. Me vieram 3 passagens bíblicas do Apocalipse, me vieram ao coração ou à minha memória. Uma delas de Apocalipse, capítulo 4, aqui está no versículo 1, Apocalipse 4, versículo 1. Então tive uma visão. Eu vi uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu tinha ouvido falar comigo, como o som de uma trombeta, me chamou. Até aqui, estou aqui, se trata para mim de um pensamento. O céu aberto e a voz de Deus que ressoa a partir do céu. Nós temos o direito, nesses dias, de ouvir a Deus. Não aquilo que pessoas têm a dizer sobre Ele ou têm a interpretar de sua palavra. Deus nos deu o privilégio de ouvir a sua palavra no original. Deus nos deu o privilégio de ter sua palavra original transfigurada por meio de revelação, por meio do Espírito, enquanto nós a ouvimos. Nós estamos sob um céu aberto e ouvimos a voz do Senhor. Em Apocalipse 14, no versículo 13 está: então ouvi uma voz do céu. Em Apocalipse 18, versículo 4 está: então ouvi outra voz que clamava do céu. Para mim, isso é de grande importância. Não homens que vieram de um seminário, não homens que leram livros e prepararam certos ensinamentos para si mesmos, mas homens enviados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, que estavam então à disposição de Deus, para que Ele mesmo pudesse falar por meio deles. E eu penso que nós temos que diferenciar essas duas coisas. Cada pessoa que recebeu o dom do discernimento de Deus, para discernir isso, ele foi ajudado de uma vez por todas. Paulo escreve: recebestes a palavra que vos anunciamos, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, o que de fato é. Ao proclamar a palavra, estamos lidando com Deus e sua santa palavra. Agora, porque já estabelecemos o fundamento, vamos explorar esse pensamento com mais profundidade. Deus quer falar conosco a partir do céu, mas Ele sempre usará sua palavra e a tornará viva para nós por meio de seu Espírito. Se alguém vier e pregar algo que não está na Bíblia, então vocês não devem crer. Então não é Deus quem está falando, mas uma fantasia piedosa, e os espíritos estão em ação, recitando seus próprios ensinamentos. Deus está sempre vinculado à sua palavra. Céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E essa palavra se tornou preciosa e cara para nós. Tirem tudo de mim, mas me deixem a palavra de Deus. Essa palavra me diz quem é Deus.
essa palavra me mostra o caminho para a salvação. Essa palavra me revela a vontade de Deus. Por meio dessa palavra, Deus fala conosco. Por isso, nós somos gratos. Nós leremos algumas escrituras e nós começaremos com Hebreus 12, uma palavra muito conhecida por todos nós. Hebreus, capítulo 12. Portanto, vendo-nos rodeados por uma nuvem de testemunhas, deixemos também de lado tudo o que nos pesa e o pecado que tão facilmente nos enreda e corramos com firmeza a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, à custa da alegria que o esperava, suportou a morte de cruz e nada considerou como humilhação, mas depois assentou-se à direita do trono de Deus. Sim, lembre-se dele, que suportou pacientemente tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que possais, para que não vos canseis e não percais o ânimo. Nosso Senhor e a sua vida aqui na terra não foram envoltos sobre rosas. Ele não teve uma aprovação universal, pelo contrário. Todos nós conhecemos os 4 evangelhos e todas as provações pelas quais ele teve que passar. E aqui nos é dito que ele suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. E nesse contexto, nos é dito para que também nós não nos cansemos e não desanimemos. Nosso Senhor seguiu aqui o caminho antes de nós. Não esperem nenhuma aprovação, esperem oposição. Não esperem uma aprovação, mas sim rejeição. Não esperem ser compreendidos, mas sim ser mal compreendidos. Todos nós podemos ter nossas imaginações sobre como a vida de fé deve parecer, mas sabemos que Deus nos colocou no meio de uma batalha, e essa batalha é de natureza espiritual, mas nós podemos olhar para Jesus, o iniciador e o finalizador. Não olhais uns para os outros, não olhe para aquele que proclama a palavra, olhem para aquele que fala conosco a partir do céu. Se os olhares das pessoas terminam no pregador, então elas nem sequer começaram a vida divina. Eu refiro-me às pessoas em questão. Não, eu já disse isso aqui muitas vezes. O proclamador não está aí para fazer com que as pessoas entrem em contato com ele mesmo, em ligação com ele mesmo. A pregação da palavra de Deus está aí para fazer com que as pessoas, por meio da pregação, entrem em ligação com Deus, para que eles o vejam, o ouçam, creiam nele e estejam ligados com ele. Esse é o propósito e o motivo de uma pregação. E é por isso que nós, como pregadores da palavra, não esperamos aprovação. Pelo contrário, nós esperamos a rejeição das pessoas. Mas, da mesma forma, Deus espera, e todos aqueles que proclamam sua palavra, aprovação para a palavra e para Deus, de todos aqueles que Ele perdoou e que se tornaram seguidores de Jesus. Lá tem que haver
uma concordância interna e uma ligação com Deus e Sua palavra. Nós olhamos para aquele que considerou a vergonha como nada e suportou a contradição dos pecadores pelo preço que o aguardava, a recompensa. E eu pergunto a vocês hoje, qual é a sua recompensa? Quem sabe onde está a recompensa pela dor? Nós, como redimidos, somos o resultado da redenção. Ele pagou o preço e nós fomos comprados. E porque ele sabia que diante do seu trono apareceria uma multidão lavada no sangue do Cordeiro, purificada e santificada na presença de Deus. Ele suportou tudo. Ele estava de olho em você e em mim. Ele viu você e eu. Ele não viu o outro. Ele viu a multidão redimida. E deixou tudo se passar com ele. Eu gostaria de dizer, nesse lugar, quase afirmar o mesmo. Eu não vejo aquilo, o que vem sobre mim, ou que vem ao meu redor. Eu vejo que o Senhor, no fim dessa geração, terá uma multidão comprada com sangue, que permanece na palavra da verdade, que foi santificada. Uma multidão comprada pelo sangue, que entrará na glória. Às vezes, até mesmo os servos de Deus ficam cansados e fatigados. E então nos perguntamos, Senhor, como isso vai acabar? E então há uma voz silenciosa no coração. Tudo terminará bem, porque terminará com Deus. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Nós podemos dizer com toda a veracidade, tudo o que começa com Deus e com Ele termina, isso só pode terminar bem, não é mesmo? Estou vendo isso corretamente? Vocês também veem assim? Louvado seja o nome do Senhor. Nada falhou com nosso Deus. Ele fala e está aí. Ele ordena e está aí. O que Ele prometeu, certamente Ele cumprirá. Eu desejo ler Hebreus 2, 12, 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus também é um fogo consumidor. Porque recebemos um reino inabalável, devemos ser gratos. Gratos pela redenção e pelo perdão. Gratos pela salvação. Gratos pelo envio de seu servo e profeta. Gratos pela mensagem do fim dos tempos, mas também por mais uma coisa, gratos pela revelação do nome de Jesus Cristo. E isso inclui sermos gratos por podermos carregar a sua vergonha. Também isso faz parte. Nunca houve uma pessoa que, com o nome de Jesus, tenha alcançado honra nesse mundo. Não. Esse nome trará vergonha, trará desprezo temporário, mas uma recompensa eterna. Humilhação temporânea, mal entendidos,
ser rejeitado, ser mal julgado, ser rotulado como somente Jesus ou Jesus only, e outras coisas ainda que acompanham isso. Vamos ser gratos por podermos carregar a vergonha de Jesus Cristo. E por que nós a carregamos? Porque nós recebemos a revelação de Jesus Cristo. Nós poderíamos ter ficado sem tudo isso também. Mas com a primeira coisa também vem a segunda. Quem recebe a revelação de Jesus Cristo, ele tem que se preparar, estar pronto para suportar o opróbrio desse nome e também o opróbrio de todos aqueles que estão ligados com a mensagem divina, a obra de Deus e a tudo que faz parte da congregação. Também isso faz parte. Eu gostaria de ler outra palavra de Amós 3. Isso nós já lemos algumas vezes. Amós 3, versículos 6 e 7, talvez versículo 8 ainda. Tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não o terá feito? Certamente, Deus o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado antes o seu segredo, o seu mistério aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão. Quem não temerá? Deus o Senhor falou. Quem não falará como profeta? Nós poderíamos ler em Apocalipse 5, quando João estava chorando e o livro ainda estava fechado e de repente ele recebeu as palavras: não chores, o leão da tribo de Judá prevaleceu para tomar o livro e romper os seus selos. O leão rugiu. Quem não deve ter medo? Mas não foi apenas o rugido do leão. Deus, o Senhor, havia falado. Aleluia. Isso está diretamente assim, faz parte. Está diretamente após escrito. O leão rugiu. Quem não temerá? Deus, o Senhor, falou. Quem não falará como profeta? O que pode ser pensado com tal declaração poderosa? Todos nós deveríamos nos tornar profetas? Se sim ou não? Vamos colocar assim, simplesmente. Mas uma coisa tem que ser garantida para todos nós, que nós, no nome do Senhor, temos que crer e transmitir a palavra revelada por Deus, conforme saiu da boca do seu servo e profeta, sem concessões e sem acréscimos. Crer assim e passar adiante. Isso é suficiente para mim. Se alguém diz sim, isso significa então que ser um profeta? Não. Mas significa dizer o que o profeta disse. E então tudo fica bem. Não ir além disso, não interpretar, mas dizer o que foi dito por meio do assim diz o Senhor. Vocês concordam com isso? Nós não precisamos de uma nova mensagem. Se eu estiver falando muito alto, então vou recuar um pouco. Isso me move profundamente. Deus, o Senhor, falou, e a voz ressoou do céu. Nós a ouvimos. Ela se tornou uma revelação de Deus para nós. Quem não deveria falar como profeta?
Como primeira coisa está, quem não deveria temer. Aqui se coloca o verdadeiro e real temor de Deus. Cada um de nós que entendeu por meio de revelação divina que o Senhor falou, sobre ele venha o temor de Deus. O temor de Deus é sempre o temor diante da sua santa palavra. O que está no profeta Isaías? Que tremem, se estremecem à vista da minha palavra. Pessoas tratam a palavra de Deus com leviandade. Aqui estamos lidando com Deus. Deus, o Senhor, não faz nada sem antes revelar o seu conselho aos seus servos, os profetas. Isso não aconteceu apenas no passado. Isso aconteceu no seu e no meu tempo. Aconteceu no nosso tempo. Este é o dia que Deus fez para nós, para reconhecermos qual é o plano de Deus para a congregação nesses dias. O leão rugiu. Quem não temerá? Deus, o Senhor, falou. Amém. Deus, o Senhor, falou. Quem não falará como profeta? Se eu transmitir o falar de Deus, literalmente, palavra por palavra, adiante, conforme recebi do Senhor, então, não sou eu que estou falando, então Deus é que fala por meio de sua palavra e de seu Espírito, por mim. O mesmo foi com o irmão Branham e com todos os servos e profetas de Deus. Paulo poderia dizer, assim como o recebi do Senhor, assim o entreguei a vós. Não estou interessado em coisas humanas no reino de Deus. No reino de Deus valem os padrões divinos. No reino de Deus tem que ser obedecido aquilo que ele falou. Aqui nos foi dito, quem não deve temer? Deus, o Senhor, falou. Ele pôde falar com você, ele pôde falar comigo, a porta do seu coração e do meu coração se abriu, nós compreendemos o seu falar, se tornou uma revelação viva para nós. Quem não deve falar como profeta? Então, não somos nós que falamos o que nós queremos dizer, mas aquilo o que Deus disse em suas palavras. Vamos ir para Ezequiel 18. Lá eu gostaria de ler algumas coisas e, com a ajuda de Deus, passar diante dos nossos olhos o que Ele tem em mente, o que Ele quer fazer. Ezequiel, capítulo 18, a partir do versículo 30. Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz Deus o Senhor. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morreríeis,
ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz Deus o Senhor. Convertei-vos, pois, e vivei. Aqui se trata hoje especialmente de um pensamento muito especial. Todos nós conhecemos a passagem bíblica na qual Deus prometeu: vos darei um novo coração, vos darei um novo espírito seguro, eu escreverei as minhas leis no vosso coração. Isso, o que Deus quis fazer, isso, já estamos familiarizados com isso, nós sabemos isso. Aqui é exigido de nós: lançai de vós todas as vossas ofensas com que transgredistes contra mim. Criai para vós um coração novo e um espírito novo. Aqui, talvez possamos traçar um paralelo com a palavra que Paulo usou em Efésios 4. Ele fala lá de pessoas que são ou foram seladas com o Espírito Santo e diz: despojai o velho homem e revesti-vos do novo homem, que foi criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Deus nos deu um novo coração e um novo espírito, mas nós temos que cuidar para que esse novo coração e esse novo espírito, o Espírito de Deus, não seja entristecido e então tenha que se retirar e o estado antigo surja novamente. Eu tenho 2 ou 3 coisas a dizer hoje, coisas nas quais eu não posso crer. Pode, talvez no momento, ser chocante para vocês. Se alguém aqui na frente diz há coisas que ele não pode crer, mas de fato, algumas coisas que eu não posso crer. Por exemplo, eu não posso crer que o doce e o amargo possam vir da mesma fonte. Por que não? Porque a Bíblia diz isso. De uma mesma fonte não pode vir o doce e o amargo. Vocês podem ler isso em Tiago 3, versículo 11. De uma fonte não pode vir doce e amargo. O que nosso Senhor disse no último dia da festa em Jerusalém, quando falou sobre o Espírito que os crentes deveriam receber: a água que eu vos der se tornará em vós uma fonte que jorra para a vida eterna. Talvez haja 2 conexões, contextos que eu possa trazer no denominador comum agora aqui. Existe uma fonte divina. Eu gostaria de ler no Evangelho de João 7, para ter certeza de que não apenas estamos citando, mas que está escrito. Talvez esteja até em outro lugar que eu ainda penso. João 7, versículos 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, anteriormente,
me referi a João 4, a conversa do Senhor com a mulher junto ao poço. Vocês podem ler por vocês mesmos. É o Evangelho de João, capítulo 4, e lá é falado da água. E então o Senhor também dá a resposta que ela não precisa mais tirar a água, mas que essa água que Ele dá jorra para a vida eterna. Vocês podem ler a história do 4º capítulo, a partir do versículo 6 em diante. Eu gostaria de ir um passo adiante. De uma fonte não pode vir o doce e o amargo. Isso nós tiramos de Tiago 3, versículo 11. Em Mateus 7, versículo 16, está escrito que não se pode colher uvas de espinhos, nem figos de abrolhos. Só podemos tirar da planta ou da árvore aquilo que saiu dela, o que cresceu nela. A árvore se reconhece nos seus frutos. Podemos ler isso em Mateus 7, versículo 18. Uma árvore boa dá bons frutos, e uma árvore podre dá ou traz frutos podres. Pelos seus frutos os reconhecereis. Nem mesmo pelo sucesso, não pelo rosto piedoso, não por toda a sabedoria que as pessoas dão de si mesmas, mas pelo fruto. E se isso tem a ver com a vida espiritual, então tem a ver com o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, mansidão, paciência, bondade, fé. Vocês podem ler isso em Gálatas 5, versículo 22. Mas há mais uma coisa que eu simplesmente não consigo crer. Eu não posso acreditar que os filhos de Deus tenham uma natureza demoníaca. Eu não posso crer nisso. Eu posso crer que um filho de Deus pode fazer um passo errado, dar um passo errado. Eu posso crer que podemos cometer erros. Eu creio que pode haver mal-entendidos. Estamos ainda aqui na Terra, isso nós todos sabemos. Mas eu não posso crer que a natureza do inimigo possa se revelar nos reconciliados. Eu não posso crer que Caim possa se tornar Abel e Abel possa se tornar Caim. Também não posso acreditar que um verdadeiro filho de Deus, que está como seguidor do Senhor, possa se tornar um caluniador ou um negador, a menos que Satanás entre no meio, como fez com Judas. Nós temos que definir as diretrizes bíblicas sem qualquer compromisso, firmá-las e nos fazer somente uma pergunta: ó Deus, como estou no meu interior? O que é revelado por meio de minha vida? Os frutos do Espírito e a vida de Deus, as características de nosso Senhor, conforme listadas na carta de Pedro, o tornar-se participante da natureza divina, isso já pôde se revelar? Amados irmãos e irmãs, aqui e em todos os lugares, em todos os países, nós temos que chegar a caminhar adiante à perfeição. Nós temos que dar alguns passos à frente na fé. Nós temos que manter nossos olhos na meta e não nos distrair com coisas que o inimigo quer colocar
em nosso caminho, ou até mesmo faz, mas temos que olhar para além delas. Sim, eu olho para o céu, onde Tu és louvado em altos corais. E então não vemos mais as circunstâncias, mas o Senhor, que disse: eu comecei a boa obra em vós, eu também a finalizarei. Cada semente produz segundo a sua espécie, como está em Gênesis 1. Se recebemos semente divina da palavra dentro de nós, então a semente divina tem que surgir por meio de filhos de Deus, que tenham a natureza de Jesus, que vivam a vida dele aqui, sem nenhum esforço da sua parte ou da minha parte. Pessoas verdadeiramente crentes teriam que se esforçar para odiar e não conseguiriam, mesmo seus esforços, não conseguiriam odiar. Eles teriam que, em seguida, rir de si mesmo e dizer: por que você tentou? E justamente o inverso também é verdadeiro. Sem esforço, pessoas como Caim podem matar seu irmão, deixá-lo lá para morrer, depois ainda se apresentam diante do Senhor e dizem: serei eu então o guardião de meu irmão? E o Senhor então diz: o seu sangue clama a mim desde a terra. Que ele ainda não disse: isso não me interessa? Amados, essas duas linhas ainda existem entre os crentes de hoje. E isso, irmão Branham diz muito claramente, isso vai até o fim. Bem-aventurado o ser humano que não odeia, mas é odiado. Que não interpreta mal os outros, mas é mal entendido. Que não acusa os outros, mas é acusado. Que não trai os outros, mas é traído. A lista poderia ser seguida adiante. O que o irmão Branham disse aos irmãos que o excluíram e fizeram um círculo, ele disse: eu desenhei o círculo maior e incluí aqueles que me excluíram nesse círculo maior. Um homem de Deus viverá a vida de Jesus aqui sem nenhum esforço. Talvez ainda em fraqueza. Ainda não estamos na maturidade de Jesus Cristo, mas estamos prestes a dar alguns passos firmes de fé. E Deus nos ajudará. De volta à palavra do profeta Ezequiel, capítulo 18. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes contra mim, e criai para vós um coração novo. Aquilo que os nossos corações, o que contamina os nossos corações depois de terem sido limpos e renovados por Deus, isso nós temos que nos primeiro reconhecer, isso nós temos que jogar para longe de nós e não permitir que os corações purificados pelo sangue sejam contaminados novamente, pois há a gloriosa promessa que nosso Salvador fez no Sermão da Montanha: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É uma coisa receber de Deus um novo coração puro, e então cabe a você e a mim afastar de nós as coisas que mancham e contaminam esse coração novo e puro
para que o nosso coração permaneça lavado, puro e santo, sob o sangue do Cordeiro, para que Cristo habite nele e, com razão, a esperança da glória esteja em nós. Pois assim está escrito: Cristo em nós, a esperança da glória. Do lado de Deus, tudo aconteceu. Um novo coração, uma nova aliança, uma nova vida, tudo foi preparado por Deus. Agora, nós entramos nessa aliança com Deus. Permitimos que nos seja dado um novo coração, um novo Espírito certo. E o seu Espírito dá testemunho, então, ao nosso Espírito, em plena convicção da fé, que nos tornamos filhos de Deus. Então, todo o inferno pode estar de cabeça para baixo. Nós cremos no que Deus disse, porque a verdade está certo. E tudo o que o diabo quer contestar, isso é, de todas as formas, uma mentira. Criai um novo coração em vós e um novo espírito. Sim, como nós podemos fazer isso? Somente pelo que eliminemos todos os obstáculos, tudo o que se coloca no caminho de Deus. Arrumemos tudo para fora e permitamos que Ele governe e reine. Nós vamos ainda para Ezequiel capítulo 12, a partir do versículo 22. Filho do homem, que ditado é esse que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se-ão os dias e perecerá toda visão. Portanto, dize-lhes: assim diz Deus o Senhor, farei cessar esse ditado, e não se servirão mais dele como provérbio em Israel, mas dize-lhes: chegaram os dias e a palavra de toda a visão e o cumprimento de toda a visão, porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel, porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, não será mais retardada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz Deus o Senhor. Que palavra maravilhosa! Quem pode julgar o alcance de tal escritura? Nosso Deus quer nos confortar, Ele quer nos encorajar para que perseveremos. Quem perseverar até o fim será coroado. Quais são as duas ideias principais aqui? Deve ser acabado com o ditado das pessoas que dizem: as profecias de Deus são inválidas. Nada vai acontecer de qualquer maneira. Em primeiro lugar, e depois em segundo lugar, também toda profecia própria tem que ser encerrado de uma vez por todas na congregação do Deus vivo. Que Deus fale, nós podemos confiar nisso, e então Ele o fará. Quando eu penso em tudo o que pessoas anunciaram, e se eu crio assim, levianamente, e nada aconteceu,
então vem em mim, sim, um pouco de tristeza, e eu digo: Senhor, poupe-me até a última hora de minha vida de ouvir mais uma vez a um ser humano. Nós, no início dessa pregação, colocamos as palavras do Apocalipse, no 4º capítulo, no 14º capítulo, do 18º capítulo. A voz ressoou do céu. Deus falou. Hoje, trata-se do falar do Senhor. E eu expresso isso aqui, simplesmente assim. Nós cometemos um grande erro e tivemos que aprender lições difíceis, lições amargas, porque não demos atenção a certas passagens da Bíblia. Eu parti do princípio que as pessoas que exercem dons estão preenchidas da mesma veracidade de Deus, como eu tenho que me apresentar diante de Deus com a proclamação da palavra. Nunca me veio o pensamento que pessoas produziriam algo por si mesmas. Mas vocês sabem como se passou conosco ao longo dos anos. Quantas vezes passamos uma hora inteira traduzindo uma das pregações mais poderosas do irmão Branham, e Deus falou conosco. E no final, todos nós clamamos ao Senhor: ó Deus, fale conosco agora. E o que veio depois? As pessoas se sentiram tocadas por dentro. Nós queríamos ouvir, e então vieram profecias de vários tipos. E então veio o assim diz o Senhor depois disso. E não era o assim diz o Senhor de forma alguma. Nós tivemos que passar por grandes lições. Mas também chegou o dia quando eu trouxe pelos meus lábios: por toda a eternidade, eu não mais vou ouvir o que as pessoas dizem. O ponto tinha que vir depois de eu ter bebido o cálice amargo até a borda. Então, também, a moeda caiu para mim. Somente Deus é verdadeiro e todo homem é um mentiroso. E quando nos apresentamos diante da face de Deus e ouvimos sua palavra, então Ele fala conosco. Não é assim? Então, Ele fala por meio de sua palavra e não estamos lidando com uma letra morta, mas com uma palavra que se tornou viva, uma palavra que vivifica, que nos foi trazida tão próxima de nós, e nós reconhecemos os contextos da salvação, do conselho de salvação de Deus nesses dias. Vocês percebem a ligação com Amós 3, versículos 7 e 8? Deus o Senhor falou. Não foram pessoas que falaram, Deus o Senhor falou. Então, quem então não deve profetizar ou transmitir aquilo que foi dito por Deus passar adiante? Não falar ao largo de Deus, não acrescentar algo, mas ouvir a palavra de Deus, crer nela e dizer o que Deus disse. Eu chego ao fim com esse resumo dos preciosos pensamentos aqui. As pessoas disseram: o tempo se arrasta dia após dia e toda a profecia se torna obsoleta. Quantas vezes vem a provação sobre os filhos de Deus e bem em silêncio lá no fundo surge a pergunta: quanto tempo vai demorar ainda? Será que tudo vai acontecer? Será que vai acontecer? Creiam em mim. Vai acontecer. Porque Deus disse isso em sua palavra, portanto vai acontecer. Ele está ligado à sua palavra. E o Senhor diz: eu farei um fim a essa forma de dizer esse ditado. Quando pensamos que podemos pensar tudo se arrasta e nada acontece, assim por diante,
Vamos pôr um fim a esse pensamento e a esse ditado. Deus quer pôr um fim nisso. Eu estou convicto de que Deus também operou no tempo da seca em nós, que nós aprendemos lições que serão valiosas para nós, para o futuro, para que não façamos a mesma coisa novamente. O Senhor diz, eu porei um fim a esse ditado. Não deve ser mais pronunciado, muito mais deve-se dizer, próximo está o tempo do cumprimento de todas as promessas. Aleluia. Louvor e honra seja ao nosso Deus. Será que não somos muitas vezes como essas pessoas, Senhor? Quanto tempo se passou e nada aconteceu? Esse pensamento, essas conversas, Deus quer pôr um fim e Ele porá um fim nisso. Nosso Deus tem um tempo em que Ele coloca as promessas no castiçal e então chega o seu tempo e a hora de cumprir a sua palavra. E é isso que nós estamos esperando. E não estamos esperando em vão. Tão certo quanto Ele disse, Ele certamente o fará. Em vez disso, diga-lhes, o tempo está próximo e o cumprimento de todas as profecias. Aleluia. De todas as profecias das Escrituras. Certo? Amém. Está próximo o tempo e o cumprimento de todas as profecias. Comparem isso com Pedro, que diz que nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus. E o último livro é o livro da profecia, de qualquer forma. Bem-aventurado aqueles que ouvem e leem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Nós voltamos a esse fundamento e em seguida nos é dito, porque daqui em diante não haverá mais profecia enganosa, nem falsa profecia. Amém. Com isso eu estou plenamente de acordo. Amém. Isso não foi autossuficiente. Ambas coisas Deus nos prometeu. Amém? Ele prometeu fazer o que Ele prometeu e no tempo, quando Ele iniciar o cumprimento do seu plano profetizado de conselho de salvação, que agora está se aproximando da conclusão, com esse momento, toda a fala humana na congregação do Deus vivo cessará. Então, todos nós falamos apenas a língua de Deus. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só conhecimento do Filho de Deus. Eu me alegro por isso, porque o tempo mais longo já passou. A hora de Deus tem que estar próxima. Todos os sinais dos tempos apontam para isso. Oh, eu quero ver com os meus olhos a consumação da congregação noiva. Eu quero vivenciar isso juntamente, me alegrar com todos vocês, para que possamos exclamar juntos, Deus fez grandes coisas em nós. Ele cumpriu todas as profecias das Escrituras e tudo o que Ele anunciou. Cumpriu em nós, Ele em você e em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Deus o Senhor falou, e o que Ele falou, isso Ele cumpre. Seu tempo chegou, o cumprimento veio. O que pessoas anunciaram, isso não se cumpriu. E isso é bom assim.
Isso é bom assim, para que também nós tenhamos sido envergonhados nisso, que nosso ouvido espiritual esteja unicamente sintonizado com a voz de Deus, com a voz da sua palavra, que possamos dizer sim e o Senhor possa dar o seu amém a isso. Ele nos conceda um novo coração, um novo espírito, nova vida. Ele nos conceda a graça de manter nossos corações e mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor, por meio de sua graça, por meio de sua fidelidade. E também queremos orar uns pelos outros, para que Deus ajude os fracos, como está escrito, para que os mais fracos sejam como Davi, e os mais fortes como o anjo do Senhor à frente deles. Com Deus, tudo isso é possível. Nós todos somos covardes e fracos, nós sabemos disso. Mas Deus é forte, Deus é poderoso, e aquele que está em nós é mais forte do que aquele que está no mundo. Nós somente podemos dizer, Senhor, ocupe todo o espaço que há em nós. Disponha de nós, Tu mesmo. Usa-nos e abençoe-nos. Aleluia. Que palavra preciosa. Leia mais uma vez em oração em casa e agradeço a Deus por isso. A sua hora, o seu tempo chegou. Nós nos alegramos por não termos esperado em vão. Nós não somos tolos porque cremos em Deus. E porque cremos a Deus, não seremos envergonhados, mas veremos a glória de Deus e vivenciaremos o cumprimento de suas promessas. Isso é sim e amém, para a glória de Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos nos levantar e agradecer ao Senhor. Aleluia, aleluia. Senhor, hoje Tu falaste conosco por meio de Tua palavra. Não onde pessoas dizem, aqui está Cristo, ou lá Ele está, não vão. Ele está lá onde a Sua palavra está. Aleluia, aleluia. Oh, nós queremos beijar essa Bíblia, apertá-la em nosso coração. Aleluia. O céu e a terra passarão, mas a Tua palavra permanece eternamente. E quem Te seguir não permanecerá nas trevas, mas terá a luz da vida. Tu disseste, santifica-os na Tua verdade. A Tua palavra é a verdade. Aleluia. Santifica a Tua congregação, purifica a Tua congregação. Senhor, encha-nos com o Espírito Santo. Também pedimos por todos, ó Senhor, que estão sendo arrancados para lá e para cá pelo engano das pessoas. Tenha misericórdia deles. Tenha misericórdia deles e vá atrás deles. Deixa-os reconhecer que não são atmosferas humanas que nos levam à presença de Deus ou nos permitem vivenciar o aperfeiçoamento. Deus lidera o seu povo. Deus fala em sua congregação. Aleluia. E qualquer pessoa que tenha entendido a Ti pode também dispensar todas as outras conversas. Aleluia. Oh, gratidão, gratidão, gratidão seja a Ti. Maravilhoso és Tu, Senhor. Eu aceito a Tua palavra, sobre a qual eu não havia pensado antes, para mim e para nós, pessoalmente, hoje, na fé. Amado Senhor, especialmente aquilo que está em Ezequiel 12. Meu Deus, sobre isso, em 18, eu havia pensado antes, mas isso, em 12, se tornou tão novo para mim, se tornou tão grande para mim. A Tua hora chegou, a hora do cumprimento de todas as promessas. Essa é a Tua hora. O Teu tempo não é um tempo ocioso, o Teu tempo
é cumprimento da profecia bíblica. Quando o tempo se cumpriu, Deus enviou seu Filho. Repetidamente aconteceu. Aleluia. Fiel Senhor, nós não somos aqueles que marcamos o tempo, mas Tu já o marcou. Aleluia. E no momento em que Tu começas a confirmar e cumprir as promessas e profecias das Escrituras, nesse momento, o Teu povo, ninguém do Teu povo poderá mais falar, somente Tu falarás. E o que Tu disseres se cumprirá. Aleluia. Louvor e honra ao Teu maravilhoso nome. Tu és grande e maravilhoso. Tu te preocupas dos Teus. Tu também hoje falaste a partir do céu por meio da Tua palavra conosco. Receba a gratidão profunda. Aleluia. Ao Teu glorioso nome. Aleluia. Aleluia. Amém.